Hoje nós queremos iniciar uma nova série de mensagens. O tema dessa série é pecados perigosos. Pecados perigosos. Todo pecado, afinal de contas, é perigoso. Porque todo pecado oferece um grande perigo para a nossa vida espiritual. Por quê? Porque o pecado nos afasta de Deus. O pecado quebra, interrompe a nossa comunhão com Deus. Mas o que eu quero conversar com você nesta noite é que há alguns pecados que podem ser muito mais perigosos para as nossas vidas. No século IV, um monge chamado Evagrio do Ponto, ele foi um grande teólogo, um grande conhecedor das Escrituras, e ele abriu mão da vida na cidade, ele foi para o deserto, e ali no deserto ele mergulhou no seu próprio coração. E o que ele queria? Ele queria descobrir as inclinações do seu coração. Ele queria descobrir as tendências do seu coração que o afastavam de Deus. Então ele fez uma lista, depois de muito orar, de muito estudar as Escrituras, de muito meditar na palavra, de muito olhar para o seu coração, ele fez uma lista com 8 pecados que ele considerava os mais perigosos. No século VI, Gregório I transformou essa lista numa recomendação oficial para a igreja, reduzindo a lista para 7 pecados. No século XIII, Tomás de Aquino fez uma revisão nessa lista. E no século XIV, Dante Alighieri popularizou a lista dos 7 pecados na sua grande obra, A Divina Comédia. Esses 7 pecados perigosos para a nossa alma, eles foram chamados de os 7 pecados capitais, porque se considerou que esses 7 pecados governavam todos os outros pecados. Considerou-se que esses 7 pecados é que davam origem a todos os outros pecados. Considerou-se que esses 7 pecados eram a porta aberta para a prática de todos os outros pecados. E eles foram chamados de os 7 pecados capitais. Por que capital? Porque capital quer dizer cabeça, governo. E a Bíblia fala de cada um desses pecados. Embora não haja uma lista na Bíblia de 7 pecados, nós encontramos todos os pecados dessa lista na Bíblia. Embora nós estejamos sujeitos a toda sorte de pecados, essa lista mostra que há alguns pecados que nos assolam com maior intensidade. Que há alguns pecados que oferecem um perigo maior, um perigo adicional para a nossa alma. E eu quero perguntar para você, qual tem sido o pecado mais perigoso para você? Qual é o pecado que corresponde à sua maior fraqueza? Você já parou para pensar sobre isso? Eu quero convidar você nas próximas semanas a fazer uma viagem para dentro do seu coração, como aquele monge fez no século IV. Eu quero convidar você a fazer uma viagem ao seu coração e a perguntar para o Senhor: Senhor, aqui tem uma fraqueza para minha alma, aqui tem um perigo para minha alma. O objetivo dessa lista dos 7 pecados mais perigosos é ajudar você a identificar os principais vícios e fraquezas da sua alma
E quando nós identificamos, nós percebemos que são essas fraquezas, esses vícios, que nos têm impedido de experimentar uma vida em abundância que Jesus trouxe para todos aqueles que creem nele. Então nós somos convidados a fazer essa jornada pelos 7 pecados mais perigosos para a nossa alma. Mas antes de entrar no primeiro desses 7 pecados, eu queria fazer 3 considerações. A primeira consideração é a seguinte: o pecado é uma inclinação da nossa natureza caída. Pecados não são apenas os nossos atos. Pecados não são apenas as nossas atitudes. Pecados são consequências daquilo que somos. Os nossos pecados têm a ver com aquilo que nós somos. Então, por exemplo, não é que você mente. Você mente porque você é, no fundo, um mentiroso. Não é que você adulterou. Você adulterou porque no coração você é um adúltero. Não é que você pegou aquilo que não era seu. Você pegou aquilo que não era seu porque no fundo do coração você é um ladrão. E assim por diante. Os nossos atos, eles vêm de dentro de nós. Por isso que Jesus disse que o que entra pela boca não contamina. Não é a comida que a gente come que nos torna impuros. Não é comer carne de porco, por exemplo, que nos torna impuros. O que nos torna impuros é o que vem do nosso coração. É o que vem de dentro de nós. E o que vem de dentro de nós não é bom. Porque nós temos uma natureza caída, corrompida pelo pecado. O pecado habita em cada um de nós. Por mais que a gente se esforce por ser bom. Por mais que a gente se esforce em fazer a coisa certa. Nós temos que lutar contra essa tendência que está dentro de nós, que está na nossa natureza. Então, o pecado é uma inclinação da nossa natureza. Uma segunda consideração que eu quero fazer é que o pecado é a tentativa de viver separado de Deus e fora da sua vontade. Porque a gente, quando peca, a gente peca porque a gente não leva Deus com a gente. O pecado é um ato que a gente comete solitário. Porque o pecado é uma atitude de independência em relação a Deus. Porque se a gente estivesse debaixo da orientação de Deus, a gente não pecava. Aquilo que você fez, aquilo que você pensou, aquilo que você falou, enfim, aquelas atitudes que você fez, que não agradaram o Senhor, que entristeceram o Espírito Santo que habita em você. Você só tomou aquelas atitudes porque naquele momento você não levou Deus com você. Então o pecado é uma tentativa da gente fazer as coisas do nosso jeito, sem Deus com a gente. E a terceira consideração que eu queria fazer é que o pecado é o principal responsável pelo esfriamento e definhamento da nossa alma. A nossa alma enfraquece, porque nós deixamos o pecado entrar na nossa vida. Nós esfriamos espiritualmente, porque nós deixamos o pecado entrar na nossa vida. Nós ficamos frios espiritualmente, porque nós deixamos o pecado conviver com a gente. E aí nós esfriamos mais na nossa devoção. Nós esfriamos na nossa comunhão com Deus. Porque o pecado, quando entra, ele começa a minar o nosso vigor espiritual. Então vamos ao primeiro pecado perigoso. O primeiro dos 7. O primeiro da lista. E hoje, para a gente não demorar muito nessa meditação, eu quero falar apenas sobre um. E o primeiro pecado que eu quero compartilhar com os irmãos é o orgulho. O primeiro pecado perigoso é o orgulho.
soberba, vaidade, altivez, arrogância, presunção, vanglória. Todas essas palavras são sinônimas de um pecado só. E como que nós definimos o orgulho, a vanglória, a arrogância, a vaidade, a altivez, a presunção e a vanglória? Como que nós definimos esse pecado? Nós podemos dizer que o orgulho é ter um conceito exagerado de você mesmo. O orgulho também pode ser definido como excesso de amor próprio. Orgulho também pode ser definido como um sentimento de superioridade em relação às outras pessoas. O orgulho também pode ser definido como uma atitude de autoexaltação. O orgulho pode ser definido também como uma atitude de independência espiritual. Orgulho é admiração pelo próprio valor, é admiração pelos próprios feitos e pelas próprias qualidades ou méritos. É interessante que Tomás de Aquino não colocou o orgulho na lista dos 7 pecados. Ele colocou o orgulho numa categoria acima dos 7 pecados. O Tomás de Aquino colocou o orgulho como o pecado principal de todos os pecados, e aí depois ele punha a lista dos 7 pecados embaixo do orgulho. Porque para Tomás de Aquino o orgulho é o pai de todos os outros pecados. O famoso escritor C.S. Lewis, ele escreveu o seguinte: de acordo com os mestres cristãos, o vício fundamental, o mal supremo é o orgulho, a devassidão, a ira, a cobiça, a embriaguez e tudo mais não passam de ninharias comparadas a ele. É por causa do orgulho que o diabo se tornou o que ele é. Foi isso que C.S. Lewis disse, e C.S. Lewis tinha razão. Se você olhar em Isaías 14, versículo 13, até o versículo 14, o texto diz assim, falando a respeito de Lúcifer: tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Olha o que Lúcifer queria. Ele desejou ser igual a Deus. Por isso ele se tornou o diabo. E quando ele foi jogado fora do céu, para onde ele foi? Ele foi encher o coração do homem com o seu próprio pecado. Ele vai ao jardim, ele conversa com a mulher, e ele diz assim: olha, não é verdade que Deus diz que não pode comer nenhuma fruta desse jardim? E a mulher disse assim: não é bem assim. Deus falou que a gente pode comer de todas, menos uma. Porque se a gente comer essa fruta, a gente vai morrer. E o que o diabo então fala para Eva? Ele fala o seguinte: porque Deus sabe, olha a tentação, Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. O que está por trás da tentação? Qual é a proposta que o diabo faz, que faz com que aquela proposta conduza à queda? É que ele propõe o seguinte: se vocês comerem essa fruta, vocês não vão morrer. Deus mentiu, Deus não é de confiança, você não deve confiar no que Deus fala, porque se vocês comerem essa fruta, vocês serão como Deus. Qual é o problema de querer ser como Deus? Deus não precisa de nada nem de ninguém.
Deus é autossuficiente. E o homem e a mulher, quando tomaram aquela fruta e comeram, eles estavam cedendo à tentação de ser como Deus, a mesma tentação que levou Lúcifer a se tornar o diabo. Como é que você pode identificar o seu orgulho para você se arrepender? C.S. Lewis diz o seguinte: o orgulho leva a todos os outros vícios. O orgulho é o estado mental mais oposto a Deus que existe. E desde os nossos primeiros pais, o orgulho está no coração de cada um de nós. Essa mensagem não é para você ficar pensando, se fulano estivesse ouvindo, bem que fulano poderia ouvir essa mensagem. Não, essa mensagem é para nós olharmos para o nosso coração, e para eu dizer para o Senhor: Senhor, me ajuda a perceber aonde está o meu orgulho, para que eu me arrependa. Você já identificou o seu orgulho? Você já identificou aquelas coisas que você faz independentemente de Deus? Como é que a gente identifica então? Como é que a gente faz para descobrir aquelas coisas que nos afastam de Deus? O orgulho que está escondido dentro do nosso coração e às vezes disfarçado no nosso coração. Nós vamos à palavra de Deus. Eu quero convidar você para abrir em Lucas 18. E nós vamos ler do verso 9 ao verso 14. E o texto diz o seguinte: propôs Jesus também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé de longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. 3 lições sobre o orgulho nesta passagem. A primeira lição é a seguinte: o orgulho nos separa. Versículo 11. O versículo 11 diz que o fariseu orou de si para si. Deus não participa dessa oração. O fariseu está orando, mas ele não é a Deus que ele ora. A sua oração não chega a Deus, a sua oração vai de si para si. O orgulho nos separa de Deus e nos separa das pessoas. Nós vemos aqui o orgulho que se manifesta através da fala. A maneira como o fariseu fala expressa todo o seu orgulho. O orgulho se gaba da própria vaidade. O fariseu achava que o seu orgulho era uma virtude. Mas não é possível ser orgulhoso e ter amizade com as pessoas. Não é possível ser orgulhoso e ter comunhão com os irmãos. Não é possível ser orgulhoso e ter um bom casamento. Por quê? Porque o orgulhoso, ele sempre quer ter o controle da situação. O fariseu quer controlar Deus. O fariseu, ele quer ter Deus debaixo do seu controle. Isso faz a gente pensar como a religiosidade que está em muitos ramos
na cultura brasileira é uma religiosidade diabólica, em que o homem tenta manipular Deus a seu favor. Aliás, o fariseu, que expressa como é o orgulhoso, ele nem precisa de Deus, ele ora de si para si, nem para orar ele precisa de Deus. Ele quer controlar a religião, ele quer controlar as pessoas, ele quer expressar o seu orgulho, e ele expressa o seu orgulho através de palavras. Uma segunda lição que esse texto nos traz a respeito do orgulho, é que o orgulho compara. Versículo 11, o que é que o fariseu diz? Obrigado, Senhor, porque eu não sou como os demais. Ele está se comparando com os demais. Senhor, inclusive, eu nem sou como esse publicano aqui, ó. Eu não sou como ele, eu sou muito melhor que ele. Eu sou muito melhor que os outros homens que são roubadores e adúlteros. Ele se compara porque ele se acha melhor. Ele se julga superior e despreza os outros por causa da sua superioridade. Esse orgulho está na sua mente. Esse orgulho está no seu coração, está nos seus pensamentos. Não é um orgulho apenas do que ele fala, é um orgulho que está no coração, vem de dentro. O orgulhoso tem uma visão elevada de si mesmo. Ele confia na própria justiça. Ele se exalta porque ele se julga superior, ele vê seus méritos, ele vê as suas virtudes, ele vê a sua aparência moral admirável. O orgulhoso, aliás, sempre tem razão. O orgulhoso sempre tem uma opinião formada sobre tudo. Só ele sabe, ninguém mais sabe. Ele sabe mais do que você, por isso não adianta tentar argumentar com ele. Ele é o dono da verdade. Por isso o orgulhoso não ouve o pai, não ouve a mãe, não ouve o irmão, não ouve os filhos, não ouve o pastor, não ouve ninguém. O orgulhoso não tem nada para aprender, ele sabe tudo, por isso que ele fala demais, e ele não aceita perder uma discussão. Ele não aceita ser contrariado, porque ele sabe mais que todo mundo. Aliás, ele sabe mais que Deus. Deus tinha que aprender com ele, porque Deus tem hora que, no entender do orgulhoso, Deus está errando ao fazer certas coisas. Por isso é que o orgulhoso exige de Deus. Ele exige que a sua vontade seja feita. Ele exige, e ele murmura quando Deus não dá o que ele quer, e por isso ele normalmente é ingrato, é crítico, ele se revolta contra Deus, quando a sua vontade não prevalece. E uma terceira lição que nós aprendemos aqui sobre o orgulho, é que o orgulho se gaba. Versículo 12, o que ele diz? Eu jejuo 2 vezes por semana, e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O fariseu, ele está colocando o que ele faz como propaganda da sua retidão. É o orgulho que se demonstra através das atitudes. Então veja, o orgulho se manifesta nas palavras, o orgulho se manifesta na mentalidade da pessoa, e o orgulho se manifesta nas atitudes. O que ele faz, não é por gratidão, não é por convicção, ele faz o que faz, porque aquilo que ele faz demonstra quão bom ele é. Ele tem que fazer para mostrar, para receber admiração, para receber elogio. No fundo, não é para Deus que ele faz, mas ele faz para que as pessoas o admirem, para que as pessoas o elogiem, e ai de você se não elogiar,
Ai de você se não reconhecer. Por isso que em Mateus capítulo 5, versículo 5, Jesus diz: quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos. O orgulhoso precisa manter uma reputação. O orgulhoso não lida bem com as próprias fraquezas. O orgulhoso não lida bem com as próprias limitações. Aliás, o orgulhoso jamais fala a respeito das suas falhas. Ele não confessa os seus pecados. Ele não admite os seus erros. Ao contrário, ele se justifica. Ele não pede perdão, porque afinal a culpa é sempre do outro. Ah, mas você fez isso. Não, eu só fiz isso porque a minha mulher fez aquilo comigo. Eu só fiz isso porque o meu marido me provocou. Eu só fiz isso porque aquela pessoa pisou no meu pé. A culpa é dela, não é minha. Só que não dá para conviver sem pedir perdão. Porque quando a gente não pede perdão, os nossos relacionamentos não são restaurados. Eles se quebram e eles permanecem quebrados. Não dá para conviver sem pedir perdão na família. Muitos casamentos vão à falência. Muitas famílias se rompem porque ninguém pede perdão. Não dá para viver sem pedir perdão no trabalho. Porque eventualmente há desavenças, há discussões, há dificuldades no trabalho e a gente precisa se reconciliar. E não dá para viver sem pedir perdão na igreja. Por isso, o orgulho destrói. A humildade, ao contrário, constrói. Mas o orgulho destrói. O orgulho mantém a pessoa sempre descontente. O orgulho mantém a pessoa sempre crítica, e ela vai estar sempre frustrada e insatisfeita. Só que não é possível viver tendo sempre as nossas vontades satisfeitas. Nós sempre somos contrariados. Nós somos contrariados pelas outras pessoas. Nós somos contrariados pela vida. A vida nunca vai ser exatamente como a gente gostaria. Mas há momentos que nós somos contrariados por Deus. Deus nos contraria para quebrar o nosso orgulho e para nos chamar ao arrependimento. Por isso que em Tiago 4,6 diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá a sua graça ao humilde. O orgulho, portanto, é o pai de todos os pecados. O orgulho, a soberba, a vaidade, a arrogância, levam, por exemplo, à hipocrisia. Porque eu tenho que mostrar quem eu sou, mesmo que eu não seja mais o que eu estou demonstrando. O orgulho leva à autossuficiência, porque eu sou tão bom que eu não preciso de ninguém, nem de Deus. O orgulho leva ao perfeccionismo. Eu sou tão bom no que eu faço que ninguém faz como eu sou insubstituível. O orgulho leva à ira, porque quando alguém nos contraria nas nossas convicções, nós não somos capazes de dialogar, nós atacamos. E nos últimos dias eu tenho visto muito isso na internet. Pessoas discutindo, e você olha a discussão, você percebe que um não está ouvindo o outro. Cada um só ouve a si mesmo. E quando a gente só ouve a si mesmo e não tem humildade para ouvir o outro, é porque o espírito de Lúcifer já está rondando o nosso coração. A resposta cristã para o orgulho é a humildade. E o que é a humildade? É eu me colocar abaixo de Deus e abaixo das pessoas. Filipenses capítulo 2, versículo 3, diz assim: nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade,
considerando cada um os outros superiores a si mesmos. E Jesus termina a parábola, versículo 14, dizendo o seguinte: quem se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Isso quer dizer o seguinte: quem se rebaixa será honrado por Deus. Tem gente que fala: eu não me rebaixo, eu não quero mais ser humilhado, eu não vou aceitar ser humilhado. Já ouviu gente falando assim? Mas a palavra de Deus diz que quem se rebaixa, quem se humilha, será honrado pelo Senhor. Mas quem não se rebaixa, será humilhado pelo Senhor. Então, diante desta palavra, nós precisamos refletir. Cada um de nós olhando para o seu coração, como aquele monge olhou para o seu coração. E ele identificou que o orgulho estava no seu coração. E eu pergunto para você: quanto espaço o orgulho tem ocupado no seu coração e na sua vida? Todos nós, sem exceção, todos nós temos essa raiz do orgulho nos nossos corações. Por isso, nós precisamos nos arrepender do nosso orgulho. Precisamos confessar o nosso orgulho. Precisamos nos humilhar diante de Deus e pedir ao Senhor que nos ajude a sermos mais humildes. Para encerrar, C.S. Lewis nos deixou a seguinte frase: se alguém quer adquirir a humildade, creio poder dizer-lhe qual é o primeiro passo. É reconhecer o próprio orgulho. Aliás, esse é um grande passo. O mínimo que se pode dizer é que, se ele não for dado, se esse passo não for dado, nada mais poderá ser feito. Se você acha que não é presunçoso, isso significa que você é presunçoso demais. Vamos orar? Feche os teus olhos. Senhor, hoje diante da Tua palavra nós fomos confrontados com o primeiro pecado perigoso, porque a Tua palavra diz que o orgulho conduz à queda, o orgulho precede a queda, e nós queremos, Senhor, sondar o nosso coração, mas nós não podemos fazer isso sem a ajuda do Teu Espírito, porque senão nós vamos achar que não somos nem um pouquinho orgulhosos, e se acharmos isso é porque nós somos muito orgulhosos. Senhor, por favor, sonda o nosso coração, nos ajuda a identificar a independência em relação ao Senhor, nos ajuda a identificar o orgulho que se manifesta naquilo que falamos, naquilo que pensamos e nas nossas atitudes. E Senhor, dá-nos um quebrantamento verdadeiro, que possamos nos humilhar na presença do Senhor em primeiro lugar, que possamos nos humilhar e clamar ao Senhor: Deus, por favor, me perdoa pelo meu orgulho e me liberta do meu orgulho, porque esse orgulho foi pregado na cruz com o Senhor naquele dia. Dá-me, Senhor, libertação do meu orgulho. Ajuda-me a ser humilde, a me humilhar, a me rebaixar diante do Senhor e diante de todas as outras pessoas, porque fazendo assim, o Senhor me colocará numa posição de honra. Por favor, Senhor, me ajuda a tratar seriamente com o pecado do orgulho na minha vida, porque esse é um pecado
muito perigoso para minha alma. Ajuda-me, Senhor. Liberta-me, Senhor. Perdoa-me, Senhor. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém.